O Linux hoje trabalha com 3 tipos de usuário. São eles: o usuário comum, como a gente já viu. Quando eu estou no terminal com esse símbolo aqui, sinal que o usuário que está manipulando essa seção do terminal é um usuário comum, é um usuário simples. Eu tenho o superusuário, que é conhecido também como usuário root, o administrador, enfim, como quiser chamá-lo. Normalmente, quando eu estou trabalhando com o usuário root, o sinal aqui é uma cerquilha, não um sinal de dólar. E eu tenho também usuários específicos para executar alguns processos. Por exemplo, o processo do Apache, ele tem um usuário próprio, se eu não me engano é www.data. Esse usuário ele é próprio para manipular os processos do Apache. Enfim, se eu rodar aqui então, por exemplo, o comando apt-get, que é um gerenciador de pacotes, apt-get update, vai dar um erro. Por que vai dar um erro? Ele falou que não foi possível eu rodar esse programa. Porque esse é um comando que somente o usuário administrador ou usuário root pode ter acesso. Então, como que eu faço para ter acesso, rodar esse comando como se eu fosse um usuário root? Eu coloco sudo. O sudo, eu estou falando, eu quero rodar esse comando à frente, o apt-get update, como se eu fosse o usuário root. Então, sudo, ele vai me pedir a senha do usuário root. A senha do usuário root é aquela que você colocou no momento da instalação do seu sistema operacional. Observe o seguinte, eu acabei de digitar minha senha e o Linux não mostrou nenhum caractere. Por que isso? Isso é mais um quesito a mais de segurança do Linux, onde ele não permite que, se tiver uma pessoa próxima a você, veja a quantidade de caracteres que tem em sua senha. Então, isso é um nível a mais de segurança. Pronto, agora eu executei o comando apt-get update como se eu fosse um usuário administrador, como se eu fosse um usuário sudo. Então nós já sabemos a partir de agora que toda vez que eu quiser digitar um comando, como se eu fosse um administrador, eu coloco o sudo e o nome do comando que eu quero executar. E se eu não quiser toda hora ficar digitando sudo e a senha e tudo mais, como que eu faço? Eu posso digitar simplesmente o comando su. O que ele vai fazer? Ele vai me pedir a senha do usuário root, eu coloco. A partir de agora, observe que o meu terminal ficou diferente. Olha o símbolo aqui de cerquilha. Eu tenho permissões agora de superusuário, eu posso fazer qualquer coisa. É muito perigoso também, tem que tomar muito cuidado com isso, porque um usuário root, ele pode fazer qualquer coisa dentro do sistema, inclusive se prejudicar, inclusive danificar o próprio sistema operacional. Então, normalmente, isso não é aconselhável. Para mim voltar para o meu usuário normal, eu digito exit. Exit, ele voltou para o meu usuário normal.